Olá você que nos acompanha, esse é o seu jornal antijurídico especial História da Polícia parte 2, Polícia Moderna, uma continuidade da minissérie sobre a história da polícia que eu comecei lá no episódio anterior falando do Egito e da Babilônia. E lembrando que esse episódio, essa minissérie, esse canal, o jornal antijurídico, tudo isso só existe e acontece graças aos nossos colaboradores lá do Apoia-se, onde você pode contribuir com quanto quiser, pelo tempo que quiser, então apenas considere. Agora, de 3.000 anos antes de Cristo, apertem seus cintos que a gente vai dar um salto enorme na história até cair na Europa do século XV. Mas fique você tranquilo que em outros episódios eu vou voltar atrás para falar sobre Grécia, China, Índia, Império Romano, etc. A ordem cronológica vai ficar meio bagunçada entre os episódios, mas você sempre vai entender onde eu quero chegar. Lá da Babilônia do episódio anterior até a Europa do século XV, guardas pessoais vão surgindo e se desenvolvendo, assim como exércitos, milícias, justiceiros, vigilantes e mercenários. Mas é na Europa do século XV que o discurso político a respeito do conceito de polícia começou a se difundir para valer, a ponto de dar origem ao que a gente entende até hoje por polícia, a polícia moderna. Isso aconteceu ali no século XV, essencialmente por causa do colapso do feudalismo. Lembram do feudalismo? A nobreza, o clero, os camponeses e os senhores feudais que controlavam todas as terras cultiváveis e exploravam os seus vassalos através da servidão. São várias coisas que contribuíram para a queda do feudalismo. O fortalecimento de uma nova classe social, uns tais de burgueses, trocentas milhões de guerras, as cruzadas, o renascimento, a peste negra e por aí vai. Se por um lado o feudalismo estava morrendo, por outro lado o comércio estava se desenvolvendo e as cidades estavam crescendo cada vez mais. E aqui ênfase nas cidades, tá? Porque polícia e cidades são coisas que têm completamente tudo a ver uma com a outra. Tem tanto a ver que a palavra polícia vem do latim, que veio do grego, e em grego polícia, cidade e administração pública são palavras que têm a mesma raiz etimológica, de tanto a ver que tem uma com a outra. Você vai entender melhor isso mais pra frente. E aí, conforme essa antiga ordem feudal vai gradualmente se enfraquece junto com ela toda uma unidade de opressão política e econômica que os senhores feudais exerciam sobre os seus servos. Só que essa unidade de opressão, ela não desaparece. Ela na verdade se desloca do feudalismo e dos senhores feudais para um outro sistema político e jurídico que estava nascendo, os estados e um tal de capitalismo. Então se liga que a opressão no feudalismo, ela era diluída a nível local. Senhores feudais oprimem ali os seus servos. Quando esse sistema começa a entrar em colapso, essa opressão vai se concentrando agora a nível nacional, através dos reinos que darão origem aos estados e, por fim, estados oprimem os seus cidadãos. Então, voltando, aí na queda do feudalismo, século XV, quando a ideia de polícia começa a rodar por todos os lados, o conceito de polícia estava ligado à administração pública, principalmente na Inglaterra, França e Alemanha. Quando eles, lá naquela época, pensavam e falavam polícia, eles estavam essencialmente pensando em administração pública no geral, e não especificamente em segurança pública, combate à violência ou redução da criminalidade. Vai vendo, eles estavam pensando a polícia em um contexto de uma mudança social absurda. O feudalismo estava morrendo, toda uma ordem social estava desaparecendo. As elites dominantes sacaram que a gente estava entrando em uma nova fase da história sem o feudalismo e, portanto, com homens livres dos seus senhores, livres das autoridades que existiam no feudalismo. E, meu Deus, o que é mais assustador e perigoso do que homens livres? Homens sem mestres,
sempre foi considerado algo sinônimo de desordem, não é verdade? Por isso que é exatamente nesse contexto que o projeto policial tem as suas raízes e começa a ser pensado, com base nessa preocupação crescente com a desordem social que o fim do feudalismo estava gerando. É da preocupação de criar uma nova ordem social que nasce a polícia. E nasce com uma missão incrivelmente ampla, supervisionando e administrando praticamente tudo que você pode imaginar. A polícia era uma parada que não tinha qualquer tipo de parâmetro. O objetivo era controle social da forma mais abrangente que você pode imaginar. Então, quando surge a polícia moderna, ela tinha objetivos que incluíam desde a fiscalização de alimentos e vinhos, códigos de vestuário, cobrança de despesas de cerimônias, como casamentos e funerais, supervisão do comportamento das pessoas nas festividades, manutenção de estradas, pontes, prédios, tratava de questões morais, como a punição para blasfêmia, fazia um trampo de vigilância sanitária, regulavam códigos, pesos e medidas para a produção de cerveja, pão, bolo. Cara, pensa qualquer coisa aí da sua criatividade, de alguma forma pode apostar que isso tinha ligação com o trabalho da polícia. Mas outro papel da polícia, bem especial, que eu queria destacar, foi o de controlar as geografias das cidades, mantendo sempre pobres longe dos ricos. E claro, reprimindo todas as lutas trabalhistas possíveis e imagináveis. Por isso que a polícia, desde sempre, desempenhou um papel fundamental na acumulação do capital. E desde aquela época que você pode imaginar, pô, a polícia desde sempre reprimindo trabalhadores. Pois é, mano, desde sempre. E desde sempre que o Estado tem várias ferramentas para garantir a lealdade da polícia. Mesmo quando a família inteira de um policial é da classe trabalhadora. Vou destacar 3 ferramentas que vêm desde aquela época. A primeira é uma disciplina super rígida e violenta da instituição polícia contra os seus próprios policiais, sobretudo aqueles que desobedecem. A segunda é o fato de que a posição social de um policial era melhor do que a da maioria dos trabalhadores não qualificados. E por fim, a terceira, questões religiosas e especialmente étnicas. A polícia se organizava de modo que os policiais de etnias e religiões X patrulhassem bairros de pessoas de etnias ou religiões Y. Mas o que eu queria dizer de fato é que dentre todas essas tarefas e atividades da polícia que eu citei agora há pouco, estava lá no meio também alguma preocupação com segurança pública. Mas se lembre, segurança pública é isso aqui dentro de uma missão que é controle social. Quando nasceu e até hoje, a polícia não estava preocupada na maior parte do tempo e na maior parte da sua atividade em combater o crime e reduzir a violência, mas sim com atividades que poderiam potencialmente prejudicar a ordem social, prejudicar o sistema. A polícia defende o status quo. Se o status quo é de dominação, ela defende a dominação. Se é de exploração, ela defende a exploração. Se é de desigualdade, ela defende a desigualdade. A polícia nunca é um agente revolucionário. Desde que o mundo é mundo, ela defende o sistema que paga o salário dela. E outra coisa que eu também falo em vários programas anteriores. O trabalho da polícia é até hoje de controle social. Quanto a isso, nada mudou. E se exercendo controle social eles reduzem o crime e a violência, legal, que massa. Se eles não reduzirem, legal também, tanto faz como tanto fez. O objetivo não é esse. O trabalho segue sendo controle social. Portanto, para fechar com o resumo da ópera, prevenir o crime não fazia parte da definição de polícia. A prevenção do crime nunca foi a razão de ser da polícia. Isso porque a polícia, desde as suas origens, tem sido uma forma de governar. Então fica até aqui uma dica minha, meio abstrata, mas que é bom ter em mente, que é o seguinte: a melhor maneira de você entender a polícia é como uma atividade, e não como uma instituição, como uma função em vez de uma entidade. Por trás do conceito inicial de polícia moderna estava um projeto essencialmente conservador.
Com a queda do feudalismo e que o desenvolvimento do capitalismo, a polícia sempre foi uma forma de regular um enorme corpo social que podia fugir do controle dessa passagem de um modelo político-econômico para outro modelo político-econômico. A polícia desenvolveu um papel central na implementação do governo da classe burguesa. Ela foi seu braço direito, esquerdo, perna, ombro, de todas as formas de coerção extraeconômica sobre os trabalhadores e sobre qualquer movimento social. Vou ficando por aqui. Semana que vem novos episódios vão saindo, intercalando aí a história da polícia com outros conteúdos que vocês já estão acostumados aqui no canal. Espero que vocês estejam gostando. Não esqueçam de curtir, compartilhar, comentar, ativar o sininho aí das notificações, dar uma forçada no algoritmo. Tamo junto, considere o Apoia-se também. Outra forma de ajudar a gente é através da nossa parceria com a editora Boitempo. Comprando os livros deles nesse link aqui, uma parte é destinada para financiar o Jornal Antijurídico, beleza? Valeu, falou!